Bom, esta foi uma semana para apagar incêndios em Brasília. Uma semana em que o presidente Lula chamou Arthur Lira, o poderoso presidente da Câmara, para conversar e tentar reduzir as tensões. A disputa pesada entre Lira e o governo aconteceu depois da derrota de Lira no episódio de Chiquinho Brazão. Vocês se lembram? Brazão é o deputado do Rio de Janeiro que está preso, acusado de ser o mandante, um dos mandantes da morte de Marielle Franco. Os bolsonaristas querem que o Brazão seja solto, porque temem que ele possa fazer algum tipo de delação que comprometa a família Bolsonaro. O Arthur Lira, para agradar os bolsonaristas, entrou em campo e articulou para que Brazão fosse solto, só que perdeu no voto. O governo, Alexandre Padilha, a bancada governista, também se articulou e conseguiu manter o Brazão preso. O Arthur Lira, então, deu entrevista, declarações, disse que o Padilha é um incompetente e tal, e subiu, o tom. Ameaçou abrir CPIs contra o governo. Bom, Lula chamou o Lira para conversar, disse que quer entendimento, não quer confronto, e depois deu uma entrevista, a gente tem aqui a imagem, num café da manhã com jornalistas. Lula tentou tratar tudo isso com naturalidade, disse que é normal numa democracia e que se a Câmara quiser abrir CPI, pode abrir CPI, e que ele quer conversar com o Arthur Lira e que não vê problema nenhum com o Arthur Lira. Bom, o Lula, na verdade, está adiando o confronto. O Arthur Lira está em fim de mandato, quer eleger o sucessor na presidência da Câmara, e o Lula quer eleger um outro nome, que não seja tão poderoso, que tire um pouco do poder que hoje está concentrado. Com o Arthur Lira ele decide verbas, decide orçamento, concentra muito poder. A disputa, na verdade, é por dinheiro. E eu não estou falando de propina, estou falando de dinheiro do orçamento federal. Desde o governo Temer e principalmente no governo Bolsonaro, a Câmara foi concentrando poderes. Porque antigamente como é que funcionava? Quem faz o orçamento, ou seja, decide onde que as verbas vão ser aplicadas, é o governo, poder executivo. A Câmara dá um palpite, aprova e tal, mas nunca teve um poder muito grande. No governo Bolsonaro, o Arthur Lira cresceu para cima do orçamento, até porque o Bolsonaro não governava direito, a Câmara passou a governar. E foi abocanhando pedaços do orçamento para os deputados. Fez o chamado orçamento secreto. Os deputados reivindicavam as verbas, colocavam numa lista, ninguém sabia direito quem é que tinha pedido, e com isso foi aumentando cada vez mais a fatia na mão dos deputados. Bom, o Lula vetou no orçamento desse ano 5 bilhões de reais em emendas decididas pelos parlamentares. 5 bilhões de um total de 53 bilhões, então só 10%, mas foi o suficiente para o Arthur Lira dizer, não, eu quero o que é meu. Ele quer ter o poder. Quem decide o dinheiro do orçamento tem poder. E o Brasil está no meio desse embate. O Lira também quer mais cargos no governo, ficou irritado porque um primo dele foi afastado da direção do INCRA, Instituto Nacional de Reforma Agrária, lá em Alagoas, quer avançar sobre o Ministério da Saúde, então existe essa disputa. Aliás, o Arthur Lira deu uma entrevista defendendo explicitamente que o Brasil deveria caminhar para um semipresidencialismo, quase um parlamentarismo, para que o Congresso oficialmente tivesse mais poder. Mas isso já foi refutado 2 vezes em plebiscito pelo povo brasileiro. O Lira quer poder para os deputados. Bom, vamos continuar acompanhando esse embate. No fim do ano, vai haver algum tipo de choque entre Lula e o governo e a turma do Arthur Lira e do Centrão. Foi adiado esse confronto. Essa foi uma semana também em que o bolsonarismo murchou um pouquinho, Depois daquele ato esvaziado em Copacabana, no Rio de Janeiro. Foi menos gente do que eles esperavam. Tiveram toda aquela agitação feita pelo Elon Musk. Acharam que com aquilo iam encher as ruas. E foram 30 mil pessoas para o Rio de Janeiro. Não é assim, pouquíssima gente. Mas se a gente pensar que na Avenida Paulista eles colocaram quase 200 mil, e que em 2022, na mesma Copacabana, colocaram mais do que o dobro, alguma coisa está saindo errado no Rio de Janeiro para o bolsonarismo. Será que é o fato do Brazão ter sido preso, dos dois, Chiquinho e Domingos Brazão, ligados à milícia? Há um racha ali?
A máquina bolsonarista no Rio de Janeiro está em crise? Bom, isso serve também para a gente ver que essa borbulha de internet, Elon Musk, postagem para cá, o dono do Twitter, do X, significa muito barulho, mas às vezes no mundo real não mexe. Nesse caso, não mexeu. E o Musk perdeu força, né? Porque ficou falando que o Brasil vivia uma ditadura, que a liberdade de expressão tem que ser absoluta. Só que nos Estados Unidos acabaram de proibir o TikTok. Vocês viram isso? É uma das redes mais usadas pela juventude nos Estados Unidos. Proibido o TikTok nos Estados Unidos porque é de origem chinesa. Então, não dá para virem falar de liberdade de expressão, que no Brasil nós queremos liberdade de expressão, mas não porque os Estados Unidos são professores disso, né? Musk tem que baixar a bola dele. O bolsonarismo, de qualquer maneira, segue a procurar apoio internacional, já que aqui no Brasil os processos avançam, o Bolsonaro está em dificuldade. Eduardo Bolsonaro foi para a Hungria nesta semana para participar do encontro da CEPAC, que é uma articulação dos movimentos de extrema-direita pelo mundo. Então, os trumpistas, a turma da Hungria, a turma do Javier Milei na Argentina, os movimentos de ultradireita em toda a América Latina, o bolsonarismo, a extrema-direita europeia, do Vox espanhol, do Chega português, de partidos italianos. Então, toda a extrema-direita europeia, da América Latina e da América do Norte reunida na Hungria, que foi o local para onde Bolsonaro tentou dar aquela escapadinha no carnaval, lembra? Pulou, não pulou, entrou na embaixada da Hungria, eu ia dizer que ele pulou o muro, mas não chegou a pular o muro. Ele entrou na embaixada da Hungria, inclusive houve um pedido de investigação, e o Alexandre de Moraes essa semana também decidiu, não vou colocar nenhuma punição a mais por ele ter ido na embaixada da Hungria, não ficou caracterizado o pedido de asilo, então segue tudo do mesmo jeito. Só que o Bolsonaro está com o passaporte retido, então ele não pôde ir participar do encontro lá na Hungria. O máximo que ele pode ir é para a embaixada passar uma noite lá em Brasília. Deputados brasileiros de centro e de esquerda dos partidos, o PT, PCdoB, PSOL, querem fazer uma articulação também internacional. A política internacional hoje é muito importante para a direita, para a extrema-direita e para os setores democráticos. Então, se a extrema-direita está na Hungria, a esquerda e o centro no Brasil vão se reunir nos Estados Unidos com a turma lá do Partido Democrata, que sofreu lá com uma tentativa de golpe também, lembram? Os trumpistas invadiram o Capitólio, não queriam que o Biden tomasse posse, continuam com um discurso golpista. Então, brasileiros e norte-americanos têm muito o que conversar e querem reunir também partidos europeus nessa articulação, uma espécie de unidade democrática contra a internacional fascista que está organizada. Tem que organizar o centro, a direita, os setores democráticos para isolar esses extremistas que estão lá na Hungria. Nos Estados Unidos, uma onda de protestos tomou conta das universidades, estudantes em solidariedade com a Palestina. E aí, mais uma vez, aquele discurso de a liberdade de expressão é absoluta foi jogado no lixo nos Estados Unidos, porque olha só as imagens. A polícia reprimiu duramente, é proibido fazer manifestação a favor da Palestina? Pelo jeito é. Então a liberdade de expressão, essa história dos Estados Unidos, não, aqui é a terra da liberdade, está cada vez mais desgastada, eles não são os comandantes do mundo livre da democracia, desgaste absoluto para os Estados Unidos e principalmente para Israel, que massacra e ganha a guerra militarmente, mas perde politicamente, tem cada vez menos apoio ao redor do mundo, inclusive nos Estados Unidos.